saúde, uma pauta muito importante para você. A gente vai receber a doutora Alícia Mota, reumatologista, diretora da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ela vai falar sobre a importância da conscientização, do diagnóstico precoce, da qualidade de vida e também do combate ao preconceito, porque a gente vive durante o mês de fevereiro, o Fevereiro Roxo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, um bom dia a todos e obrigada pelo convite para falar desse tema tão importante. Tá me ouvindo? Não, ficou mudo para mim, voltou agora. Agora? Então vamos lá. Tava comentando que eu vou dar até um depoimento pessoal. Minha mãe foi uma paciente de lúpus a vida inteira. Desde que eu me conheço por gente, assim, ela sofreu aí com essas doenças autoimunes. E aqui a gente tem Alzheimer, fibromialgia, lúpus. Com relação ao lúpus e a fibromialgia, eu sei que são as doenças autoimunes. Eu não sei se o Alzheimer não seria uma doença autoimune. Seria? O Alzheimer está em uma outra classificação. Ele tem um componente que é inflamatório, mas não é necessariamente classificado como uma doença autoimune. A gente sabe que são altos e baixos e muitas vezes essa é aquela doença que não tem cara, né? Então, às vezes, as pessoas realmente têm mais dificuldade até do próprio diagnóstico e por isso é tão importante a gente fazer esse alerta e realmente levar a informação para as pessoas. Então, primeiro eu queria que a senhora desse um contexto do que seria realmente o Fevereiro Roxo e como que as pessoas podem identificar essas doenças. Bem, o Fevereiro Roxo é um mês de conscientização sobre doenças que têm aspectos bem diferentes entre elas, mas que todas têm como característica básica um impacto potencial na qualidade de vida do paciente. Então, é um mês de conscientização de 3 doenças: lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Nós vamos falar um pouquinho hoje de lúpus e de fibromialgia, porque são doenças ligadas à reumatologia, que é a minha área. Eu sou diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia. São doenças bem diferentes entre si. O lúpus, que é a doença que sua mãe teve o diagnóstico, esse sim é uma doença autoimune. É uma doença em que o sistema imune, que normalmente deveria defender o nosso organismo, passa a atacar, a agredir o nosso corpo. E pode atacar e agredir qualquer parte do corpo. Então, o lúpus pode provocar manifestação em pele, em articulação, mas também em rim, em cérebro, no coração, nos pulmões. É uma doença potencialmente grave. Já a fibromialgia também é uma doença reumática, mas não é uma doença autoimune. Isso é bastante importante. A fibromialgia é uma doença dolorosa. É uma doença caracterizada por dor, que pode pegar qualquer parte do corpo, por alteração do sono, do humor, da fadiga. Embora não seja uma doença autoimune, ela é uma doença que também pode levar a grande sofrimento por parte do paciente. É uma doença que precisa ser tratada, conduzida adequadamente. Agora, doutora, essas doenças, elas têm um forte impacto emocional também. Hoje, o Sistema Único de Saúde está realmente preparado tanto para o diagnóstico, tanto como o tratamento dessas doenças? Bem, são ambas doenças, então, muito importantes, com grande impacto potencial na vida do paciente. O lúpus, porque realmente pode causar, inclusive, risco de morte, dependendo da manifestação que apresentar, e a fibromialgia pelo grande sofrimento, o grande impacto na qualidade de vida que ela apresenta. Bem, ambas as condições, elas são albergadas no SUS, elas são avaliadas no SUS. O lúpus, como uma doença que é uma doença que pode ser de alta complexidade, ele vai ser acompanhado pelo reumatologista, de preferência unidades secundárias ou terciárias. Então, formas graves de lúpus, que são essas que acometem esses órgãos com risco de morte, em geral serão vistas em unidades terciárias, hospitais de referência, porque aí a gente vai precisar de medicações complexas, imunossupressores, imunobiológicos e eventualmente até quimioterápicos. Então, é necessário que esse paciente seja acompanhado por uma equipe de reumatologia experiente em lidar com essas manifestações. Nós temos hoje no SUS o acesso a muitos desses medicamentos para o lúpus, nós temos acesso a muitos imunossupressores, aos quimioterápicos, e embora ainda a gente tenha espaço para melhora, a gente tem espaço ainda para aprimoramento. A gente não tem, por exemplo, acesso fácil no Sistema Único de Saúde a protetor solar.
que é essencial para o tratamento do lúpus. E algumas medicações que surgiram há pouco tempo, como os imunobiológicos, também ainda estão sendo incorporados no cenário do SUS. No caso da fibromialgia, a gente tem um cenário bem complexo, porque nós temos poucas opções de medicamentos para fibromialgia no SUS e ainda pouca atenção multidisciplinar. Então, no ano passado, foi publicada uma lei, promulgada a Lei 15.176, de 2025, que passou a valer agora, no início de 2026, que cria uma diretriz de assistência para a fibromialgia e outras síndromes dolorosas no âmbito do SUS. Então, isso significa mais educação, capacitação de profissionais, acesso a medicamentos, ao cuidado multidisciplinar, além do cuidado médico, e outras questões, incluindo a possibilidade de inserção no mercado laboral e até a equiparação com pessoa com deficiência em alguns cenários específicos. Doutora, e qual a importância do Fevereiro Roxo, né? É justamente esse alerta para que as pessoas façam o diagnóstico. Quanto hoje as pessoas estão falando realmente em Fevereiro Roxo e levando esta informação? A importância dessas datas de conscientização é justamente promover a educação, é fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo. Provavelmente algumas pessoas que estão escutando a gente não sabem o que é lúpus, estão ouvindo pela primeira vez hoje. Outras sabem ou conhecem alguém que tem lúpus, mas é a partir da informação qualificada que a gente melhora a procura do paciente pelo diagnóstico, a gente melhora as políticas de saúde pública, porque isso leva ao debate, e a gente também diminui o estigma, diminui o preconceito sobre essas doenças. Então, há muitas dúvidas, há muitas questões sobre elas, e esses momentos, como o Fevereiro de Roxo, que felizmente tem sido cada vez mais divulgado, cada vez mais debatido, são momentos justamente de divulgação, educação e luta contra o preconceito. Doutora, eu estou vendo alguns dados aqui, a senhora me corrige se eu estiver errado. O lúpus, ele é predominantemente diagnosticado em mulheres e a fibromialgia também. Sim, as duas condições são mais frequentes em mulheres, por motivos diferentes, por condições diferentes, já que são doenças bem diferentes entre si, mas como muitas outras doenças reumáticas. Na reumatologia, a gente tem muitas doenças que acontecem preferencialmente no gênero feminino. Tem um porquê ou é realmente por conta da genética? Essas doenças, elas são multifatoriais, então a gente tem vários aspectos envolvidos no surgimento das doenças. A fibromialgia e o lúpus são bem diferentes entre si, mas de forma geral, o que a gente tem? Uma predisposição genética, isso é fato, existe o que a gente chama de agregação familiar, existe um maior número de casos na mesma família, por exemplo, você que tem a sua mãe com o diagnóstico de lúpus, para você é um alerta importante. Não significa que o lúpus seja hereditário, que você vai ter lúpus, mas a sua chance é maior que a população em geral, porque existe um maior número de casos na mesma família. Então, sim, existe um componente genético, mas também existe um componente hormonal, tanto que o lúpus, por exemplo, a abertura da doença é mais comum na idade fértil, ali entre os 20 e os 45, no máximo 50 anos. Antes e depois disso já é mais raro. Então, existe um fator claramente ligado à parte hormonal. E existem uma série de outros aspectos ligados a outras exposições, infecções, tabagismo, fatores até de ordem emocional, estresse, que podem também estar ligados ao gênero feminino, à exposição que as mulheres têm aí, por exemplo, a outras situações. Mas, de forma geral, uma combinação de fatores, incluindo aqui o fator genético e o fator hormonal. Agora, para a gente prestar esse serviço e levar informação para as pessoas, tem sintomas característicos tanto do lúpus quanto da fibromialgia que podem ser os principais alertas aí para que realmente procure o médico e que ele faça aí o diagnóstico da forma correta? Importantíssimo, realmente esse aí é o grande alerta que tem que ficar. O lúpus é uma doença que tem múltiplas caras, porque ele pode pegar qualquer parte do corpo. Então, o lúpus é uma doença multifacetada. Mas as manifestações mais comuns do lúpus começam na pele e nas articulações.
Então, fique atento a lesões de pele, em especial uma sensibilidade ao sol, se sua pele ela fica sensível, anormalmente sensível quando você é exposto ao sol. Existe um sinal clássico, que é uma mancha na forma de uma asa de borboleta aqui no rosto, que é muito característico do lúpus, mas nem sempre está presente. Outras manifestações, como queda de cabelo, machucados dentro da boca, úlceras orais, podem acontecer. Como o lúpus pode pegar qualquer parte do corpo, as manifestações podem ser muito variadas. Se ele acomete pulmão, coração, rim, sistema nervoso, cada um desses órgãos vai mostrar um sintoma. Mas, de forma geral, dor nas articulações e manchas de pele, você deve procurar assistência médica. Já a fibromialgia é uma doença caracterizada por dor. Então, dor que persiste, dor que é desproporcional a um estímulo. Por exemplo, eu não tive um trauma, não tive nada para justificar a dor, estou sentindo dor. Em especial se é no corpo inteiro, acompanhada de fadiga, de cansaço desproporcional, alteração do sono, o sono entrecortado, que não é repousante, alteração do humor, isso deve levar à busca pela assistência médica, porque o diagnóstico precoce e o tratamento correto vão levar ao controle dos sintomas. Perfeito, então, doutora. Para quem precisar mais informações, a senhora quer deixar o site da Sociedade Brasileira? Como é que as pessoas conseguem mais informações e realmente se informem, né, nessa campanha aí do Fevereiro Roxo? Eu deixo aqui o contato, a sugestão do contato com tanto o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, também as nossas mídias. Nós temos mídias Instagram voltado para médicos, para reumatologistas e outros profissionais de saúde, que é o @Sociedade Reumatologia, e temos o nosso Instagram, que é feito especialmente para pacientes, que é o @reumatologista. É um Instagram que foi desenhado para falar a linguagem direta dos pacientes. Felizmente é um grande sucesso, então nós temos assim muitos acessos e é um ambiente muito produtivo para ensino, para troca de experiências. Então, deixo aí o convite para você visitar as nossas plataformas. Tá certo, então, doutora. Muito obrigada pela sua participação, pelo alerta, principalmente aqui para a população. Os nossos microfones estão sempre abertos para que a gente divulgue aí o trabalho da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Obrigada. Muito obrigada e um bom dia a todos. A gente conversou com a doutora Alicia Mota, que é reumatologista, diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia. A gente segue aqui com mais informação, te mantendo sempre muito bem informado. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem o Giro por São Paulo e todas as informações do Brasil e do mundo aqui.